Correio da Manhã desta sexta-feira revela na manchete que Luís Filipe Vieira dá imóveis do filho para escapar à prisão. Já estamos a ver a primeira do Correio da Manhã, que tem vários assuntos, mas a manchete é esta. Em causa está a caução de 3 milhões de euros. Troca as ações da SAD do Benfica por casas. Ainda também uma referência para as palavras de Rui Costa. A detenção de ex-presidente do Benfica deixou Rui Costa perplexo. Foi um abalo completo. Ainda assim, juiz, como sabemos, o juiz Carlos Alexandre não aceitou as garantias dadas por Luís Filipe Vieira, que queria apresentar, além do imóvel, também as ações que detinha e tem na SAD do Benfica. Agora, como plano B, como alternativa, Luís Filipe Vieira, para ficar em liberdade, vai dar como garantia imóveis do filho para escapar à prisão. Todos os pormenores sobre esta novidade muito relevante no que diz respeito à defesa de Luís Filipe Vieira. Lembrar que Luís Filipe Vieira ainda está preso em casa. É precisamente estes imóveis do filho Tiago para escapar à prisão. Otávio Lopes, o que é que podemos já dizer sobre esta manchete do Correio da Manhã desta sexta-feira? Aquilo que em parte tu já disseste, portanto, que as garantias que foram dadas para a caução de Luís Filipe Vieira não foram rejeitadas, e Luís Filipe Vieira teve que arranjar outra maneira para chegar aos 3 milhões de euros, dar algo que valesse mesmo 3 milhões de euros, ao contrário das ações do Benfica, que são muito voláteis, podem valer hoje as 753 mil ações que Luís Filipe Vieira, acho que é isso, tem hoje. Podem valer hoje, por exemplo, 3 milhões, mas amanhã só poderão valer 2,5 milhões. Portanto, o juiz recusou. E para chegar aos 3 milhões, portanto, o Luís Filipe Vieira entregou imóveis que poderão estar em nome de uma empresa do filho ou do filho, etc, etc. Isto só prova, isto é um indício de alguma coisa, repara. Atenção, primeiro, a presunção de inocência é sagrada. Luís Filipe Vieira, achas que o Luís Filipe Vieira não tem património próprio que possa ser? Nós sabemos que as calções podem ser asseguradas por terceiros. Certo, portanto, está tudo legal, aqui não há cá problema. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte, e vou repetir aquilo que estava a começar a dizer. A presunção de inocência, acima de tudo, é um dos pilares da nossa democracia, e todas as democracias que se prezem é a presunção de inocência até ao fim. Mas não podemos esquecer que há um despacho de instrução, que há um despacho que indiciou Luís Filipe Vieira de inúmeros crimes. Isto pode querer dizer que Luís Filipe Vieira, entre aspas, está falido e que por isso recorre aos imóveis do filho. Pode querer também dizer outra coisa e explicar outra coisa também, que é o facto de Luís Filipe Vieira, segundo o Ministério Público, estar a desviar, entre aspas, alegadamente desviar milhões do Benfica, falem-se em o número que vai lá são 2,5 milhões de euros, para suprir dificuldades financeiras que possa ter tido. Portanto, se Luís Filipe Vieira não tem dinheiro próprio ou não tem bens próprios para ser ele próprio a avançar com a questão da caução, dos 3 milhões da caução, está a ir recorrer ao filho. Isso poderá querer dizer, vou-me repetir para as pessoas perceberem lá em casa, que há a acusação ou os indícios de que é alvo, as suspeitas de que é alvo, que poderá ter utilizado alegadamente os 2,5 milhões para suprir problemas financeiros que tenha. Isto pode ser um indício exatamente disso, porque se o Luís Filipe Vieira tivesse os milhões que se diz por aí, etc., não tinha recorrido a imóveis que está ali do filho ou que fazem parte da empresa do filho para resolver este problema. Vou voltar a ler a manchete do Correio da Manhã desta sexta-feira. Luís Filipe Vieira dá imóveis do filho para escapar à prisão. Em causa está a caução de 3 milhões de euros. Há aqui uma troca das ações da SAD do Benfica que foram rejeitadas na primeira tentativa de Luís Filipe Vieira para conseguir a liberdade por casas. Pedro Guerra, os imóveis têm um valor mais concreto do que ações. Será, de facto, haverá aqui luz verde por parte do juiz Carlos Alexandre para finalmente Luís Filipe Vieira, como quer, ficar em liberdade? Bom, Rui, não lhe sei dizer, eu não sei se isso é mesmo assim. Eu tenho uma opinião sobre este processo. E, portanto, mas não sabe se é mesmo assim o quê, Pedro Guerra? Desculpe lá interromper agora com toda a delicadeza. Não sabe se é mesmo assim o quê? Está a duvidar daquilo que o Correio da Manhã escreveu? Está a duvidar daquilo que está ali, Pedro Guerra? É isso? Eu gostava de poder responder. Não, desculpa, Rui Pedro. Ele está a duvidar do Correio da Manhã. Está a dizer que não sabe se é mesmo assim. O Correio da Manhã está a dizer que é mesmo assim, ponto final. A minha questão era se, de facto, imóveis vão ter um peso mais favorável para Luís Filipe Vieira conseguir... Rui, eu não lhe sei dizer. Eu não sei o que é que vai na cabeça do juiz Carlos Alexandre. Há uma coisa que eu sei, é a minha tese. Eu acho que não há nenhum juiz em Portugal, nem nenhum procurador, nem nenhum inspetor tributário que tenha capacidade para decidir
atos de gestão empresarial de SADs. Porque eles não conhecem o mercado, não têm noção do que é o mundo do futebol. Há 2 anos e meio que Não estavam a ser fazem- escutados, Pedro Guerra. Há quase 3 anos estavam a ser escutados. Rui, peço-lhe Já encarecidamente leu. para deixar Pedro, falar. quer que eu porque lhe- quer isto que- é inacreditável. Quer que eu lhe Isto é enumere as inacreditável. contas por onde o dinheiro ia passando? Tenham-as aqui todas, se quiser, uma por uma. Otávio, deixa agora o Enumere Pedro isso concluir. tudo. Eu já sei que o Otávio é porta-voz do Ministério Olha, Público. agora é Eu estou aqui a dar a minha porta-voz. opinião. O Pedro defende é que a porta-voz. justiça não está preparada para investigar as SADs, é isso? Não tem noção do que é o mercado do Mas futebol. não tem noção. Mas quem é o Pedro Não tem Guerra para estar a noção. dizer que... Não Quem tem é o noção. Pedro Guerra para estar a dizer que o inspector tributário, com a qualidade do senhor que fez isto, teve metido noutros processos, não tem o doutor juiz Carlos Alexandre não tem qualidade para investigar isto. Mas quem é o Pedro Guerra para dizer uma coisa dessas? Oh, Rui, Conhecimento é que este homem tem de alguma coisa. eu gostava de poder Pedro, defender conclui. a minha ideia. Conclui. Portanto, eu acho que não interessa ouvir o que eu quero pensar. Oh, Rui, se calhar não vou dizer mais nada. Porque, Não, de em facto, relação- eu não em consigo relação- dizer eu estou- duas frases sem o Otávio se citar Otávio, todo deixa o e tentar Otávio- deixa o interromper. Pedro O concluir. Otávio não Eu depois concorda, vou- eu espera. depois vou dar a resposta. Eu não interrompi o Otávio, agradecia que ele, pelo menos por uma vez, tivesse respeito Vamos lá, pelas Pedro, outras pessoas. focando-nos na questão que Qual estava... é a minha tese? Já sabemos, vá, passa à frente. Diga lá. Há algum juiz em Portugal, nomeadamente, porque, Rui, vamos lá pôr a questão. Nós todos sabemos como é que são formados os juízes e os procuradores, onde é que são formados, no Centro de Estudos Judiciários. E nós sabemos que Ai, meu Deus. algum deles tem conhecimento sobre o mercado de jogadores de futebol, do valor comercial dos atletas, das competições desportivas. Algum deles conhece um estudo do mercado desportivo para saber como é que o procurador e o inspetor sabem que o jogador tal foi hipervalorizado. Eles nem sabem quanto é que foi comprado e foi vendido. A história do Cláudio Correia é extraordinária. Não conseguimos apurar por quanto é que foi comprado e por quanto é que foi vendido, mas foi extrapolado o seu valor para haver um ganho. Eu pergunto, como é que é possível dizer isto e dizer antes, andam a investigar desde 2018, como é que conseguem dizer, eu não sei porque quando foi comprado e foi vendido, mas sei que há aqui uma valorização para depois mais tarde receber o dinheiro. Não, Então, se é que eles não é nada sabem, disto, Pedro. Se eles não sabem, o Ministério como é Público, que é possível? o Ministério Como é que é Público possível? foi a Como é que é comissão possível? que foi Como é que é paga possível? ao intermediário que foi Vamos lá parar ver. supostamente a Vamos lá contas de ver. Luís Filipe Vieira, Otávio, ou já te relacionadas vou- com a empresa já te Luís vou- Filipe já te vou Vieira. dar- E isso não é preciso conhecer futebol, Por é isso- seguir o e dinheiro, por Pedro isso Guerra. é que eu digo. Por amor de Deus. E por isso é que eu digo, não é o primeiro caso em Portugal Pois, lá destas vem agora, pessoas, lá vem, não é o lá primeiro caso vem a que, cartilha parte 3. como costuma dizer, bateu na trave e a bola saiu, a bola não entrou. Nós vimos bem o que é que aconteceu com o caso da Operação Marquês. Também era 3 Mas crimes o que é de que corrupção aconteceu? e depois... Mas isso já Não, acabou, Pedro, Pedro Guerra. Já acabou. O que é que aconteceu? Já Não, Rui, o que é que acabou. aconteceu? Já No dia acabou. 9 de Abril, Já o juiz acabou. Ivo Rosa disse não há corrupção nenhuma. Aqueles Mas atos isso já foram acabou. imputados. Ó, Pedro, vamos Agora, concentrar se no o fim. Otávio Ainda não acha acabou, bem, Pedro Guerra. se o Ainda não Otávio acabou. acha Há bem recursos, que alguém Pedro tenha Guerra. estado em Não 11 meses engana em as prisão pessoas. preventiva Não e engana depois as chega-se ao pessoas. fim de uns anos e chega-se à conclusão que não cometeu nenhum crime, quer dizer, eu acho que não pode... Mas eu acho que neste caso específico, eu acho que os juízes, os magistrados não estão preparados para isso. Pois não. Digam o que disserem. porque eles Siga a festa, siga a corrupção, siga o branqueamento fiscal, tem que haver etc. um Que os juízes não controle, tem que haver prestam. um controle. Claro que tem que Pelo amor de haver, Deus. mas achas que as SADs não são controladas? Oh, Rui, o futebol mexe com emoção, não mexe só com razão. Com milhões, Como com é que se milhões, explica o Pedro lado Guerra, com emocional milhões. de um clube E ter Luís que Filipe mudar Vieira um plantel é todo suspeito de porque ter a bola não desviado ganhou, 2,5 porque a bola não milhões do entrou. Benfica, Como é Pedro que é Guerra? possível Pelo amor de explicar a um magistrado, olha, eu tive que mudar meia equipa porque a equipa não ganhou. Isto é quase irracional, mas o futebol é assim. E eu acho que os magistrados não têm essa sensibilidade. E quem lê o despacho de indiciação, eu confesso, fiquei perplexo com algumas coisas que são ditas sobre o mundo do futebol. É pura ignorância. Mas eu respeito, é a minha opinião. Acho que não sabem do que é que estão a falar. Foram Jorge escutados Amaral, durante 2 Otávio, anos já e vou a ti. meio. Jorge Amaral, vi-te a sorrir durante esta intervenção. Queres comentar? Só duas coisas. Duas, muito rapidamente, fazer aqui pedir desculpa aos telespectadores e até ao Pedro Guerra por ter falado em hecatombe e enganei-me. Seria muito mais fácil dizer caminhão roubado ou merceeiro, mas realmente enganei-me e pronto. E é um lapso que eu lamento muito, muito sinceramente. Felizmente que a nossa audiência não está de férias.
não está de férias, está toda muito concentrada no nosso programa e vamos ter certamente um share muito grande, porque realmente agora com isto que o Pedro Guerra acabou de falar da valorização dos jogadores, de tudo isso, eu poderia sugerir... É muito importante, Jorge, é muito importante. Vais falar, não vou interromper. Vais falar, Pedro Guerra. Eu ia sugerir, por exemplo, ao Luís Filipe Vieira a pedir ao seu amigo dos frangos, portanto, 1 milhão de frangos a 3 quilos, a 3 euros o quilo. Tenha respeito, Pedro Guerra, não foi interrompido, pois não. Não foi interrompido, pois não. Não foi interrompido. Posso acabar o meu raciocínio? Pedro Guerra, Desculpa. A tua demagogia, Pedro, a tua demagogia com a valorização que é volátil, e tu sabes que é volátil, sabes muito bem, porque isso é só areia para tapar os olhos às pessoas. Portanto, isto foi uma obra das ações feita por a Manuela Ferreira Leite há uns tempos atrás, também para tapar uma parte judicial em termos do Benfica e que aceitou as ações há muito tempo atrás. Agora, este juízo não achou por bem isso. Portanto, o que eles querem é dinheiro. O senhor dos francos chegou lá e bateu o dinheirinho. Bateu o dinheiro, deu imóveis, deu coisas concretas. E é isso que é importante. E certamente que o Luís Filipe Vieira o tem. Acredito eu que o tenha. Portanto, se o tem que fazer prova disso. Porque senão, por essa demagogia, é que eu falei, nos tais, a dar 1 milhãozinho de frangos, abria-se o governo, ou lá o tribunal abria um sítio para pôr lá os frangos todos a render. É que isso nem sequer tem graça. É que nem sequer tem graça. Jorge, desculpa lá. Houve um artista. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Parecido ali com o Pedro Guerra. Estou a falar no crowdfunding. Eu quero centrar esta conversa, mais uma vez, no facto de Rui Costa ter quebrado o silêncio. Fernando Mendes, o voto de confiança que Rui Costa dá a Jorge Jesus é importante, tendo em conta a importância do futebol neste momento para o Benfica. Achas que faz bem Rui Costa em manter essa confiança no treinador? Se me permites, antes de responder a essa pergunta, vi agora a capa do Correio da Manhã e esqueci-me. Queria dar os parabéns ao Jorge Fonseca, o atleta do Sporting, que conseguiu... Está em grande destaque nesta edição. Exatamente, vi aí. Parabéns. O Atlético do Sporting, que acho que é fantástico para o desporto português. Então, vamos lá ver. O Rui Costa só tem que dar um voto de confiança ao treinador. É bom treinador, tem excelentes capacidades, teve uma época que passou, não correu muito mal. O Benfica teve montes de problemas, é um treinador caro. Para despedi-lo é uma carga de trabalhos, que é muito dinheiro. Independentemente disso, é um excelente treinador. Mas Rui Costa também coloca a fasquia alta ao falar da Liga dos Campeões, ao dizer que quer o Benfica na Liga dos Campeões. Fernando, achas que essa ambição que é colocada, e também responsabilidade... É atingível, eu acho que é atingível. Claramente que é atingível e os benfiquistas esperam que essa entrada na Liga dos Campeões seja uma realidade. Eu estou-me a borrifar, sinceramente, para pessoas como o Pedro Guerra, estou-me a borrifar que o Benfica vai à Liga dos Campeões ou não. Por causa de pessoas como ele, não é por causa de pessoas como o Rui Costa, por causa de pessoas como ele. Portanto, acho que o Benfica tem todas as condições para conseguir esse passo, tem excelentes jogadores, tem um excelente treinador, felizmente vai haver público nos estádios, que é uma força tremenda também para esta equipa. Deixa-me só recentrar uma coisa rápida. Recentrar, portanto, eu estou de acordo com o Fernando Mendes, estou de acordo com o Fernando Guerra, Pedro Guerra, em relação a todos querermos, e eu quero mesmo, que o Benfica vá à Liga dos Campeões, que o Benfica brilhe na Liga dos Campeões, que o Benfica dê pontos a Portugal, que o Benfica faça uma brilhante campanha na Liga dos Campeões. Isso é de barato, dou de barato. Mas eu quero me centrar outra vez em Rui Costa. Rui Costa disse na entrevista: não sabíamos de nada. Se não sabia de nada, o que é que andava a fazer no Benfica? Se não sabia de nada, como é que aceitou um cargo no Sport Lisboa Benfica para não saber de nada? Nada de nada. Assinava de cruz. Isto não é dirigente nem da coletividade
com todo o respeito para o Damaense, onde aquele senhor foi apanhar bolas. Mas, só, não estou a ver outra coisa. Mas o Rui Costa disse também, queremos ouvir os sócios. Isso é muito baixo. Isto é muito importante. Queremos ouvir os sócios. Porquê é que o senhor Rui Costa não diz imediatamente ao Presidente da Assembleia Geral do clube para convocar a Assembleia Geral que foi exigida de acordo com os estatutos por mais de 11 mil votos, os necessários nos estatutos? Porquê é que não fez isso? Que o faça imediatamente. Rui Costa deu outra coisa, atenção, aqui isto é mais perigoso para o Sport Lisboa e Benfica. Porque, repara, se o Benfica, se o Rui Costa vai a votos com este sistema eleitoral, no dia seguinte vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao Vieira. Quando perguntaram ao Luís Filipe Vieira, a Rui Costa, corrija-me se estiver enganado, mas acho que não estou, mas vai mudar o sistema eleitoral, o regulamento eleitoral, e isso já se vê, isso não é hora. Disse Rui Costa, se estou bem recordado, não é hora. É hora, Rui Costa. Esta é a hora das eleições. Disse que os estatutos podiam ser alterados, não agora. Mas não era o momento. Então quando é que é o momento? Depois das eleições, os estatutos têm de ser alterados antes das eleições do Sport Lisboa e Benfica. Têm de ser alterados antes. Para isso, o Rui Costa tem de dizer ao Sr. Presidente da Assembleia Geral que convoque imediatamente, ou o mais depressa possível, a Assembleia Geral que já foi pedida pelos sócios, tem de fazer isso. E mais, o regulamento eleitoral do Benfica, estaremos todos de acordo, quem gosta de democracia límpida e clara, tem de ser mudado, porque se Rui Costa vai às eleições e as ganha, no outro dia teremos exatamente a mesma coisa que aconteceu com Luís Filipe Vieira. E daqui por um ano estaremos a contar os votos das eleições como querem fazer agora. Pedro, agora dou-lhe assim a palavra. Rui Costa também disse que jamais aceitaria ser príncipe herdeiro. Claro. Deixe-me só dizer que estamos finalmente de acordo em relação a Jorge Jesus. Eu só diverjo ali do Fernando Mendes, que apesar de tudo... Mas já não é traidor agora, Pedro Guerra? Jesus já não é traidor? Já não é traidor, Pedro Guerra? Apesar do Fernando Mendes já não é traidor. Responda à pergunta, faz favor. Já não é traidor o Jorge Jesus? Já disse que tinha aqui responder às perguntas do Rui. Já não é? Pedro responder. Já agora só agradecer. O Fernando Mendes está um bocado esquecido. Ele não fez apenas 10 jogos no Benfica, fez 35. E, portanto, quero-lhe agradecer. Quero-lhe agradecer. Mas ele está esquecido porque ele normalmente ele gosta de limpar o Benfica. Mas em relação... Eu só me discordo do Fernando Mendes sobre o Jesus. Eu acho que o Jesus é o melhor treinador português da atualidade e um dos melhores do mundo. Já não é traidor. Portanto, desse ponto de vista, Pedro Guerra, Jesus deixou de ser um traidor. Que o regresso de Jesus faz todo sentido. E Rui Costa deu-lhe, obviamente, é sabida a boa relação que existe, mas isto não tem a ver com amizade. É sabida a admiração que existe mútua entre Jorge Jesus e Rui Costa. Complementam-se. E, portanto, é natural que, na questão do futebol, as coisas fluam mais. Isto não é uma crítica a ninguém. As coisas que é Pedro Guerra vão poder fluir. Estamos a falar de duas pessoas do futebol. O que é que quer dizer fluam? Pedro Guerra, fluam quer dizer o quê? Que eu não percebi bem. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que... Espera, vou ao dicionário, Pedro Guerra. Fluam, deixa-me cá ver. Sabe o que é fluir? Não sabe o que quer dizer fluir? Não, fluam, deixa-me cá ver. Uma coisa. Não. Fluon é uma coisa, Fluon é outra. Sim, mas percebemos o que é que o Pedro queria dizer. Também percebemos o que é que o Jorge queria dizer. E é este senhor aqui teve o descaramento de fazer aquilo que fez. Pelo amor de Deus. Rui, quando convidou, eu presumi que fosse mostrar a primeira página e eu trouxe, se não se importa, a primeira página do Jornal Benfica que vai sair do Jornal Benfica da manhã. E é uma primeira página que se diz preparados. E eu acho que esta é a preocupação. Aliás, até trouxe um exemplar para o Otávio Lopes, porque ele gosta muito do João Mário, não se importa, que é sobre o João Mário. Sim, pronto. E eu acho que prefere meter o João Mário aqui, acho muito na página 4, é um jornal como outro qualquer, ou Benfica. É o jornal Benfica. Na página 4 trabalhamos muito bem. Portanto, mas não quer falar na sujeira que foi feita ao Sporting Clube. O Benfica está preparado. O Benfica está a preparar-se. Atenção, ainda faltam 5 dias. Está a preparar-se para 2 grandes embates. E quando o Rui Costa disse a minha preocupação, o meu foco. Quer dizer, fala de tudo menos da Assembleia Geral, já viste? Menos da Assembleia Geral, não sabia de nada. E porquê é que o Costa ainda não quer falar de ser atenção. Não, porque ele disse que o importante é a questão desportiva. E ele disse, eu quero devolver a dimensão deste grande clube e não continuarmos nestas Mas isso está a dizer o Luís Filipe Vieira há 20 anos, ou Pedro Guerra? Há 20 anos que o Vieira diz isso. Vamos ser o melhor do mundo. Vamos ser melhor que o Real Madrid. 300 mil sócios. É o discurso do Vieira sem Vieira, Pedro Guerra. Não percebeu isso? Agora o Pedro conclui. Quando Rui Costa faz a declaração a dizer eu sou presidente, ele disse saberei ouvir os sócios. Portanto,
Eu digo uma Já, coisa, Pedro sabe qual é a minha Guerra, posição? já está pedida uma Assembleia Eu sou Geral, Pedro defensor, Guerra. eu acho que não devia haver eleições esta época, porque a época pode ficar em perigo. Jesus. Eu sou Vieirismo sem Vieira, eu sou defensor continua. da estabilidade. Pelos Eu acho vistos, que no Rui final da Costa época, já prometeu um novo tacho a Pedro Guerra. Por isso é que não quer Deixa o eleições. Pedro- deixa o Eu Pedro- acho, bem, eu acho pode que no continuar. final da época deveria haver eleições. Porque vamos lá ver uma coisa, Rui, imagine este cenário. Imagine que há várias candidaturas e que ganha um candidato que diz eu não concordo com este treinador sai. E depois? A época fica toda hipotecada. E depois? Portanto, fazer eleições, mas Tem eu que ser respeito, feitas eu agora, respeito a Pedro. decisão. Já seria sempre a vontade dos benfiquistas. Claro, e os benfiquistas é que mandam. Em Assembleia, se assim for decidido. Eu discordo, eu acho que no final da época vamos para eleições. Porque há este risco. Não, não é só no Rui futebol. Pedro, desculpa Porque lá. contrariamente, Rui Pedro, contrariamente, quer isso? Quer até o fim da época? contrariamente ao que foi dito aqui pelo deixa eu Jorge responder aí. Amaral, os adeptos do Benfica ligam muito às modalidades. Se ele não sabe, porque não conhece nada do Benfica e inventa, o orçamento que é chumbado do Benfica, há um orçamento que é chumbado por causa do corte nas modalidades. É bom termos noção que é uma questão muito sensível. E, portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Eu percebo o que é que o Rui Costa quer dizer, dar voz aos sócios. Se os sócios querem eleições, nós marcaremos eleições. Mas eu acho que em nome da estabilidade e do rendimento desportivo, porque o mais importante é o que se passa em Rui Pedro, campo, tem de responder a isto. eu sou defensor que as eleições se deveriam realizar no final da fica época. claro assim. Ora bem, agora eu vou traduzir, Ora, não põe em causa hipotecar a época. vou traduzir em linguagem guerrista, Pedro Guerra, o que ele quer dizer. Ó Rui Costa, não faças eleições agora, porque se fizeres eleições agora, tu arriscas-te a perder e eu perco o meu tacho do Benfica. Portanto, continua lá até final do ano. Vê lá, eu fiz o tacho do Benfica. Quero ouvir o Jorge Fernando sobre esta ideia que o Pedro lançou aqui. Fernando, esperar um ano por eleições no Benfica? Não só uma coisinha Para não hipotecar a época, Rui, para não hipotecar a época. A Não, questão por não é hipotecar hipotecar a o época. tacho do Pedro Guerra. Deixa eu ouvir agora o Fernando. Todos Não nós. seja baixo, Otávio, não seja baixo. Todos sabemos que é assim, Pedro Guerra. Todos sabemos que é assim. Agora quero ouvir o Fernando. Eleva o nível. Todos eleva o sabemos nível, que é eleva o respiro nível. fundo. Eleva o Respiro nível. fundo, pá. se inerte, Beba Pedro chá, Guerra. beba Respiro chá. Você tem fundo. muita falta de chá. pá. Respiro Tem muita fundo, falta de Pedro chá. Guerra. Respira Espera aí, comentadores, deixa-me outros cá dizer outra convidados coisa. especiais. Pedro Pedro Guerra, Desculpa, espera aí que eu tenho aqui mais frases suas. Calma, Otávio. Agora é a vez do Fernando. Vamos lá. Peço desculpa, Rui. Não, todos nós nos recordamos quando Jorge Jesus foi para o Sporting, como é que as coisas mudam de um momento para o outro. Como diz o Otávio, o Contacho faz. Um dos principais detratores de Jorge Jesus durante aquele tempo todo foi esse senhor, está aí. Não é verdade. Não é verdade. Um dos Não é principais. verdade. Quer que eu leia o que o senhor andou para aí a dizer? Eu leio, não Pedro Guerra. Eu Tudo leio. resolvido. Tudo Eu leio, resolvido. está tudo. Ainda está. hoje falei com ele. Está tudo resolvido. Ainda hoje falei com ele. Está a ver? Antes que perca o tacho, deixa-me lá fazer as bolas pazes fora. Jesus. É só bolas fora. Você não acerta uma hoje. Está como o seu colega das hecatombes. Você é uma hecatombe hoje. É uma hecatombe. Não, aqui nada flua. Aqui as coisas fluem. Não flui. Normalmente. Sim. Pedro e Otávio, por favor. É uma Agora vamos ouvir hecatombe. o Fernando Mendes é uma hecatombe. O que é que achas sobre esta Resumindo, possibilidade do resumindo, Benfica ficar um ano sem haver eleições? E volto a dizer, vários anos, os elogios tremendos que esse senhor deu ou dava sobre Jorge Jesus, que É até verdade. muitas É o das melhor. vezes, É até ficávamos comovidos, que até dava vontade de chorar. É verdade, Como é que uma eu pessoa sei, que era treinador do Sporting e ele dizia tão bem de Jorge Jesus, que é inacreditável. E é um Qual era a grande pergunta, treinador, Rui? sempre foi. Qual Sempre era a foi. pergunta, Rui? Sempre Desculpa. foi. A questão das eleições, do facto de o Pedro Guerra estava aqui a Fernando Mendes sugerir, está perdido. na sua opinião, que o Benfica devia esperar um ano até haver eleições. É o tacho, Fernando Mendes, é o Para tacho. não comprometer a época. Não, se calhar devia esperar mais 3 ou 4 anos. O Rui Costa ficava não assim, disse isso, assim não disse ficava isso. tudo na mesma. O Rui Costa é que sabe e acho que faz muito bem. O Rui Costa diz que não quer ser príncipe, salvo erro, do Luís Filipe Vieira, uma coisa assim. Já é, E acho já muito é, bem. Fernando. Acho muito bem, só tem que marcar eleições e se ele quiser ir a votos, mais nada. E os sócios do Benfica que decidem. Não é o se vai Rui estar a Costa que tem que agarrar. marcar eleições. Não se vai estar a Você não percebe agarrar. nada disto. Não, é o Rui Costa que marca eleições. Você não percebe nada disto. Pá. Você ao menos estuda um bocadinho, homem. Pedro, deixa- O Rui Costa é que marca as eleições. Epá, deixa você não agora, percebe por nada. favor. Rui Pedro. Por isso é que você, você estagnou. Você estagnou, pá. Fernando, É isso, Fernando, peraí. Agora é a Você vez do estagnou. Fernando. Vá lá. Vamos lá desmascarar este senhor. Este senhor. O Rui Costa é que marca eleições. Escreveu um livro O Rui em Costa- que há um o capítulo Rui Costa é que se marca chama, eleições. há um capítulo que se chama o Rui Costa é que A marca Traição eleições. de Sim, Jorge sim. Jesus. O Rui Costa é não que sei, marca É um eleições. livro que se chamava É, Alma Benfiquista sim, e há um sim. capítulo que se É. chama E o A que é que diz aí? Traição de Jesus. Sim, exatamente. Alguém acredita que o Jorge Jesus, exatamente, depois disto, exatamente, tolera sim, este sim. senhor em algum Sim, lado? verdade, Pelo amor de Deus. Portanto, Deixem, vai-me por dizer que o Rui favor, Costa é que deixem. marca as eleições. Otávio, você sabe que é mentira. Pelo amor de Deus. Você sabe que é Mas mentira. isso é um engano normal. Engano, Pedro, Fernando Mendes o não acerta engano uma. é
ter memória curta, chamar traidor a Jorge Jesus e agora vir para aqui dizer aquilo que diz. O que é vergonhoso é você dizer que o Benfica tem ordenados e atrás e é falso. Você disse aqui que o Benfica tem ordenados e atrás e é falso. Desculpa, você é mentiroso. não foi o Bernardo. Você é que mentiroso. Nos Você é meios, mentiroso. não está o Bernardo a dizer. Não há meios a dizer. Paguem ao Bernardo. Não temos problemas. Você disse que é verdade ou não? Está nos meios, Pedro Guerra. Está nos meios. Está nos meios. Paguem ao Bernardo do que lhe devemos em atraso. Caso contrário, há problemas. Está nos meios, Pedro Guerra. Bernardo Silva. É um produto do Benfica. Mais a traição de Jesus. Jorge A e o Fernando traição de também Jesus. estão a participar neste especial. É só para esclarecer que não é o Rui Costa que marca eleições. Deixem-me, Portanto, o por Fernando favor, Mendes os nem outros esta convidados. sabe. É um engano normal, ó Pedro Guerra. É um engano normal. É a Assembleia Geral que é ele evidente. comentador. Fernando, queres concluir a tua ideia? E acho muito bem que o Rui Costa decida o que quer fazer. Não tem que estar agarrado a nada. Há eleições, se ele resolver concorrer, que acho muito bem que o faça, acho muito bem que o faça, que ganhe as eleições. Não tenha que estar aqui agarrado ou quer que seja. Acho muito bem que ele faça isso. Apesar de muita gente não concordar, porque se calhar, se Rui Costa ganhar as eleições, se calhar, muita gente vai perder os tachos ali. Muita gente mesmo, muita gente. Jorge Amaral, em relação ao processo eleitoral, quando acontecer, achas que a questão, por exemplo, da recontagem dos votos já é um problema do passado e vai ser tudo transparente e claro? Bem, contanto que eu estou muito bem com o meu flúor, que está ótimo, o flúor está... Não é flor, é fluam. Fluam, aprenda, Jorge, aprenda. O meu flúor está espetacular. É depois do H, queria esse só tom é comentar, fluam. eu queria só comentar aquilo que vocês puseram agora aí em baixo, que jamais seria um príncipe herdeiro, porque eu acho que o príncipe herdeiro jamais poderá ser. Acho que continua a haver uma monarquia vieirista. Claro que existe. Por enquanto ainda existe. O Rui Costa jamais será um príncipe. O Rui Costa terá que ir rapidamente a eleições e o rapidamente... Pode esperar pelo fim da época. Rapidamente... Não, eu não correria esse risco. Eu não correria este risco. Porque se eventualmente os resultados são maus, possivelmente o Rui Costa tem duas posições. Ou sai pelo seu pé e com a equipa e aparece outras pessoas quaisquer, ou então aparece às eleições com uma equipa totalmente diferente e com novas ideias. Isto é uma posição se as coisas não correrem bem. Se correrem bem, certamente que Rui Costa deverá rapidamente tentar marcar democraticamente a sua posição, não como príncipe, mas como rei, como presidente do Benfica, e não, digamos, ficar sempre um príncipe, fica sempre à conta sempre de alguém. É claro que uma coisa é Rui Costa ser eleito presidente e Luís Filipe Vieira estar noutras circunstâncias que não estas, é claro que lhe ia dar uma força totalmente diferente que hoje em dia não lhe pode dar. Hoje em dia não lhe pode dar. Portanto, Rui Costa tem que ir legitimamente às urnas para o bem e para o mal, a ser decretado como rei e não como príncipe herdeiro. Neste momento, a monarquia vieirista ainda está lá, as ideias estão todas lá, porque não se discepam só por uma mensagem de retirar totalmente, como retiraram Jorge Jesus do título e da fotografia, não se retira uma pessoa depois de tantas coisas que fizeram. Portanto, acho que, para mim, na minha opinião, esperar até ao fim do ano é demasiadamente tempo, mas isso é uma coisa que... Deixa-me só dizer isto, em relação ao Rui Costa. Jamais serei o príncipe herdeiro. Quer Rui Costa, quer não, neste momento Rui Costa é o príncipe herdeiro. Rui Costa, como disse o Jorge, só se deixará de ser o príncipe herdeiro se for a eleições do Sport Lisboa e Benfica e fizer uma limpeza completa à direção, à SAD, a todos os que foram coniventes com Luís Filipe Vieira. Que faça uma limpeza a todos os níveis. Há pouco falaste de um vieirismo sem Vieira. É o que está a acontecer neste momento. É um vieirismo sem Vieira. Enquanto aquele senhor continuar a trabalhar... Peraí, Jorge. Enquanto aquele senhor e outros como ele continuarem a trabalhar no Sport Lisboa e Benfica, porque repara, Rui Pedro, enquanto nós estávamos aqui neste programa, este senhor estava lá no canal dele a mandar uns bitites. Estávamos nós aqui, ele está no canal na BTV a mandar os bitados que eu não me. Portanto, há uma coisa, já agora é uma coisa que estou a dizer há bastante tempo. O Luís Filipe Vieira... do fim, eu ainda quero ouvir o Pedro também. Só que há uma coisa que Luís Filipe... Mas a última palavra não pode ficar para aquele senhor. Luís Filipe Vieira há uma coisa... há uma coisa que fez muito bem no Sport Lisboa Benfica. Foi voltar a chamar os antigos jogadores. E há muitos antigos... Isso é uma tradição que o próximo presidente do Benfica deve fazer. Há muitos antigos jogadores
que sentem o Benfica, que gostam do Benfica, que se envergonharam do suporte do Lisboa-Benfica, sobretudo quando passaram a ser divulgados os meios. E quando esse senhor começou a aparecer nas televisões a representar o suporte do Lisboa-Benfica, que se aproveite isso e que se retirem do suporte do Lisboa-Benfica o vieirismo todo que ainda por lá anda. Pedro vai poder responder ao Otávio, mas também gostava de ouvir sobre, no momento da entrevista dada à TVI, Rui Costa disse que se pudesse fazê-lo, daria um abraço a Luís Filipe Vieira. Como é evidente. Eu acho que o Rui Costa revela que, de facto, que é um humanista, que tem memória. Porque ele sabe perfeitamente... Ele contou a história toda. Eu comecei com 9 anos, tive até aos 22, tive 12 anos fora e foi Luís Vieira que me fez voltar para jogar e depois foi ele que me lançou o repto para ser dirigente e poder, no fundo, mais tarde, aquilo que aconteceu. Luís Filipe Vieira disse... Rui Costa será o meu sucessor, algo que foi sempre muito mal interpretado. O que ele quis dizer foi: eu acho que o Rui Costa está preparado, como eu acho que ele está, mas isso é uma decisão que cabe a ele próprio. O Benfica não é uma monarquia, Pedro Guerra. O Benfica não é uma monarquia, Pedro Guerra. Agora, vamos lá ver uma coisa. Eu acho graça falar de vieirismo. Nós estamos a falar do presidente mais titulado da história do Benfica. Ganhou 22 títulos. Nós estamos a falar do presidente que ganhou o Tetra, algo que nunca tinha acontecido na história do Benfica. Eu tenho que interromper. Estamos a falar de um presidente que meteu o nome do Sport Lisboa Benfica. Está ligado a estes êxitos todos. Estamos a falar do presidente do Sport Lisboa Benfica. Rui, deixa-me só concluir. Isto é uma vergonha. Ouvir o Otávio Machado, ouvir aqui o Otávio Lopes. Peço desculpa, Otávio Machado. Ouvir aqui o Otávio Lopes dizer estas atuardas... chamar Carlos Janela, Pedro Guerra. Eu sei que fala pelo Carlos Janela, nós sabemos que o Otávio Lopes odeia o Benfica. Nós sabemos que o Otávio Lopes... Nós sabemos que o Otávio Lopes é sportinguista e não suporta o Benfica. E, portanto, fará sempre tudo para denegrir. Eu recordo que Otávio Lopes foi a pessoa que disse aqui em direto que o Benfica tinha ordenados em atraso e foi desmentido e nunca se respeitou. Nunca pediu desculpa. Nunca. E deixe-me dizer isto para terminar, Rui. Para terminar. Que o Bernardo se paguem ao Bernardo Silva. Senão vai haver problemas. O Bernardo Silva tem ordenados e atrás de prémios e atrás está lá escrito nos joelhos, Pedro Guerra. O Rui Costa saberá melhor do que ninguém, ouvindo, creio eu, a sua família, o que é que quer fazer. Há uma coisa que todos os benfiquistas devem agradecer ao Rui Costa. É que ele deu o peito às balas nesta fase difícil. Como ele disse bem, o mais fácil era eu ir para casa, demitir-me. Isto não tem nada a ver comigo. Isto era irresponsabilidade, Pedro Guerra. Isto era irresponsabilidade. Revela liderança. E eu acho que é isso que o Benfica precisa, obviamente, tendo uma voz sempre aquele espírito democrático, porque obviamente eu tenho a certeza que vai haver outras candidaturas e há que respeitar, é que se façam eleições quando os sócios as pedem. Há que respeitar a decisão, porque os sócios... É que há Assembleias Gerais quando os sócios pedem, de acordo com os estatutos, Pedro Guerra. É que Luís Filipe Vieira ganhou 6 eleições consecutivas com maioria esmagadora. Portanto, isto dizer... Saca azul, processo flex, sete topeira, o vieirismo cartão vermelho, é isto que está metido no Benfica de Vieira e de Guerra, de Vieira e do Rui Costa. Isto é um exemplo de Otávio Lopes. O Otávio Lopes no seu melhor ódio, calúnia, difamação, mentira especial. Estamos na reta final deste especial e quem vai ter a última palavra vou ser eu, para sublinhar que a manchete do Correio da Manhã é esta. Luís Filipe Vieira dá imóveis ao filho para escapar à prisão. O juiz não aceitou as garantias, o juiz Carlos Alexandre. Esta edição do Correio da Manhã, no fundo, dá mais pormenores sobre a estratégia de Vieira para responder a essa nega. Estamos a falar da caução de